Olá, hoje vamos de giz pastel oleoso. Como fazer um retrato de forma suave com giz pastel oleoso? Vamos lá! Bom, gente, primeiro a gente vai mostrar os materiais. Eu tô usando giz pastel da Giotto, uma espátula e óleo mineral. O óleo mineral vai ser o segredo, juntamente com papel higiênico, para deixar a pele mais homogênea, sabe? Sem aqueles troços de trozos, ó, sem aqueles pedaços de pigmento muito grande do giz pastel oleoso. Primeiramente, eu gosto de pegar um pincel bem durinho, bem fininho, para demarcar os olhos com o giz pastel. Por quê? Para quem vê um giz pastel, ele é mais grosso. Então, normalmente, para áreas mais delicadas como os olhos, é muito difícil fazer de forma precisa. Então, o pincel vai ajudar muito nessa tarefa. Bom, gente, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal e deixe os comentários sobre o vídeo, dúvidas, questionamentos, até críticas, mas construtivas. E muito prazer, sou Isis Damares e bem-vindos ao canal. E aí, basicamente, eu tô pegando a foto de referência e copiando as cores. É claro que quando se trata de um processo manual, as cores não vão ficar extremamente fiéis. Principalmente porque o giz pastel, ele tem um pigmento bem mais forte. E quando está falando dos olhos, a íris do olho é bem pequena em relação ao tamanho do giz pastel. Mas o segredo aqui é você ir com calma, sempre esfumando os pincéis e bem em pedacinhos pequenininhos. Caso você ainda não tenha esse controle, eu recomendo usar lápis de cor nessas áreas que o giz pastel não pegue. Agora, para dar esse efeito suave, primeiro no giz pastel, a gente sempre começa com o mais escuro para depois ir para o mais claro. É a mesma lógica da tinta a óleo, ok? Porque os dois contêm óleo na composição. E o óleo faz com que as cores mais claras se sobressaem às cores mais escuras, principalmente na tinta a óleo. Falando sobre o giz pastel, é a mesma coisa. Quando a gente coloca o escuro primeiro, fazendo risquinhos, e vai fazendo uma decrescente com essa cor, por exemplo, o que seria decrescente? Do escuro para o mais claro que você vai colocar por último, você vai mesclar com as outras cores e isso vai trazer uma homogeneidade na pintura toda. Então, essa é a dica primordial que eu diria sobre pintar com giz pastel. E você pode ir usando o auxílio da mão para dar essa mesclada de cor. Mas, se a mão ficar um pouco suja, talvez não funcione. Então, sempre vai nisso, no mais escuro pro mais claro, ou para um tom médio ali, para que quando você for juntar essas cores, torna uma cor mais homogênea. E sempre começa primeiro fazendo risquinhos, não pinta tudo forte. Você só vai apertar realmente o giz pastel quando for para mesclar essas cores. E aqui eu vou mostrar o uso que eu faço sobre o óleo mineral. É somente para nessas áreas que você não quer o pigmento extremamente forte, você quer uma passagem de cor mais limpa ou um fundo de cor, por exemplo, amarelado, que a sua referência pede, você pode usar um pincel com com óleo mineral ou o papel higiênico com algodão. Eu recomendo papel higiênico, porque o algodão ele suga muito o óleo mineral. Esse óleo mineral que eu tô usando é um óleo mineral que você compra em farmácia, entendeu? Foi baratinho, foi o quê? No máximo uns 10 reais. E sempre tem a sua referência por perto, entendeu? Tá vendo, ó? Foi um óleo mineral realmente, assim, que o pessoal usa para criança e entre outras coisas. Tá vendo como que a cor vai ficando mais clara e mais diluída conforme a gente for passando o óleo mineral? É isso que a gente quer, porque tem partes da referência que não exige um pigmento extremamente forte. Exige só mais um toque de cor, um toque amarelado, um toque mais avermelhado ou rosado,
ok? E por que eu tô falando sobre essa mesclagem? Geralmente, você tem escolhas quando vai se pintar com giz pastel oleoso. Ou você quer algo bem marcado, algo bem expressionismo mesmo, né? Das pinceladas, entre aspas, do giz pastel aparente. Ou eu quero puxar mais para um lado um pouco mais renascentista, que geralmente o rosto era bem suave, era bem homogêneo. E é isso que eu estou tentando nessa pintura fazer com o giz pastel. Então, eu sempre vou mesclando bastante, passando várias camadas, mas de forma que as camadas se misturem entre elas e não fica somente a pincelada do giz pastel, né? A marca do giz pastel. Aí eu sempre vou esfumando com o pincel, passo também um pouquinho de óleo mineral, mas também o óleo mineral vai te ajudar, mas se você passar em excesso, ele vai tirar muito o pigmento da sua pintura, e isso não é bom. Normalmente, em telas muito grandes, eu pinto num cavalete. Mas depende. Ah, e é sempre bom você ter um papel higiênico para sempre limpar as pontas do seu giz pastel, porque você vai mesclar essas cores. Então é extremamente importante você limpar, conforme os passos que você for passando na pintura, limpar o seu giz pastel. E sempre observa excepcionalmente a sua referência. Agora vamos passar para a parte do nariz, que eu acho que é a parte mais difícil. E eu sigo dando aquelas riscadinhas mais leves com os mais escuros. E na hora de mesclar, aí sim que eu aperto o giz pastel para dar a uniformidade. Agora que a gente já passou as principais partes, vamos para a parte do rosto todo, do pescoço. Você vai seguir o mesmo processo que eu expliquei, não tem muita novidade a partir do momento que você vai trabalhando com o giz pastel. Você tem que ir seguindo o fluxo. Primeiro eu vou colocar as partes mais escuras, ou se o rosto não tem uma parte muito escura, eu vou começar pelo tom médio, para depois ir para o tom mais claro. E sempre dando aquelas riscadinhas, como se fosse um lápis, para depois você apertar bastante o giz pastel. É basicamente isso. Não tem muito segredo em si, o segredo é você ir treinando sempre. E o branco também vai te ajudar muito. Apesar que o branco, ele vai dar sim um aspecto mais opaco, um aspecto mais acinzentado, né? Pelo fato dele ser branco. Mas para você que está iniciando no giz pastel oleoso, ele é de extrema importância. Se eu não me engano, ele deve ser um dos primeiros a acabar, junto com aquele tom mais de rosinha claro, que acaba também muito rápido, porque esse tom ele dá para você mesclar todos os tipos de pele, então é excepcional. Então, basicamente é isso, você vai olhando a referência, vai colocando os pigmentos no papel e assim consecutivamente. Não tem um grande feito, é você pintando e continuando. E sempre continuando, entendeu? No fundo, eu já quis fazer algo mais riscado. A minha intenção era deixar o rosto mais suave, mais mesclado possível. E o restante, o cabelo, o fundo, a roupa, eu quero um aspecto mais jogado, com mais pigmento de giz pastel, mostrar realmente as camadas do giz sem ser tão definidas. E aí eu comecei passando um pouco desse giz pastel
oleoso na folha, peguei um papel higiênico e coloquei bastante óleo para dar esse aspecto mais esfumado, mas ao mesmo tempo sem perder esses riscos que eu fiz com o giz pastel. Estão gostando da pintura? Essa é a minha dica, gente. Então, recapitulando tudo o que é o necessário, você tem que pegar uma folha boa, geralmente é uma folha lisa, mas que tenha uns certos gruminhos para o giz pastel pegar bem. E começar sempre do mais escuro para o mais claro, devagar. Não aperte tanto o giz pastel, mas quando você for mesclar com um tom mais claro ou o tom médio da sua referência, né? O tom médio da referência é o tom geral, a cor que está em todos os pontos, esse seria o tom médio. E você coloca. É basicamente isso. E para áreas mais pequenininhas, é importante pegar um pincel mais durinho, molhar ele um pouquinho só com óleo mineral para dar esse aspecto mais definido, né, mais centralizado. E como eu falei, o giz pastel oleoso, ele é bem grande, pelo menos o que a gente encontra aqui no mercado nacional. Eu só conheço 2 do mercado nacional, que é estudante, né, ou escolar, que é o da Giotto e da Pentel. Foi os que eu usei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Tchauzinho da Isis aqui. Então, basicamente, essas são um pouco das dicas que eu quero passar para vocês. Me desculpa se eu errar em alguma coisa, ainda estou levemente iniciante. Mas espero que tenham gostado da pintura. Eu particularmente gostei muito de como ficou a pele. Acho que eu consegui trazer essa proposta. Tchau!